Olá, Família Atitude, mais um episódio do Família Cast. Eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre, paz para toda a vida. Raia, Patrick, Eric, Kaique. Ela respira fundo porque é muito filho. Eu sou da Netinha, Netinha Maria Lina, nosso xodozinho. Bom, queria fazer um convite a você que ainda não é inscrito nas nossas redes sociais e não nos segue. Então, primeiro, siga-nos no @Ministério da Família IBA. Lá tem todas as informações referentes ao Ministério da Família. E também inscreva-se aí no canal Atitude TV, se você ainda não é inscrito, clica no sininho, tá? De todas, porque assim que chegar um novo episódio, você vai ser informado. E outra, curte, comenta e compartilha. O YouTube entende que esse conteúdo é muito relevante e outras pessoas serão alcançadas. Bom, hoje nós temos um tema aqui maravilhoso, com uma convidada muito especial. Nosso tema hoje chama-se Férias, Telas e os Filhos. E essa convidada, vou deixar que ela se apresente. Doutora Gabriela, apresente-se para nós, fale sobre a sua especialidade. Doutora tem uma especialidade aí, hein? Sim, uma alegria estar aqui, obrigada pelo convite. Eu sou promotora de justiça há mais de 20 anos e atuo na área da criança e do adolescente, da infância e juventude há 15 anos. Uau! Atuei no interior, em Teresópolis, Santo Antônio de Pádua, Rio das Ostras. Rodou o estado do Rio, hein? Sim, e atualmente eu estou aqui no Rio, na capital. Uau. Tá, você recebeu um convite para vir aqui, né? Foi a indicação da Valéria. Sim. Valéria faz parte da nossa produção. Um beijão, Valéria, Elton também. Vocês são bênçãos na nossa vida. Recebeu esse convite e foi um convite meio que peculiar, né? Como é que foi esse convite para você estar participando aqui conosco? Então, eu me inscrevi no Cruzeiro Família Atitude e a partir desse momento, a partir da inscrição, eu comecei a conversar muito com Valéria e eu estava buscando uma igreja e comecei a visitar aqui a Atitude. Tenho frequentado uma célula e tem sido muito gratificante fazer parte aqui também. Bem-vinda à Família Atitude. Seja bem-vinda. Você era da igreja da Ilã, não é isso? Sim, eu era da Ilã. Lá. Inclusive, nós temos amigos em comuns lá, né? Sim, verdade. Como é que o reino é, né? O reino sempre não une pessoas, une propósitos. Sim. Então, você está aqui por um propósito e um deles é nos abençoar com aquilo que Deus te capacitou, né? E a área que você exerce e atua dentro desses 20 anos aí vai nos abençoar. Bom, sobre essa questão do tema férias, telas e filhos, vou pegar aqui a ajuda dos universitários. Vem agora, né, as férias em julho, as crianças em casa. E aí, é bom para as mães ficarem atentas. Mais um desafio. Sobre esses desafios, né, que as famílias enfrentam nesse período de férias. Bom, as crianças vão estar em férias escolares e o uso da internet. Como é que fica? Aumenta, né? Exponencialmente. Verdade. Diz aí pra gente, o que você pode falar sobre isso? Nós estamos lidando com uma geração hiperconectada. Não somente adolescentes, mas que eles vêm de uma infância hiperconectada, na verdade, de famílias hiperconectadas. E essa hiperconectividade tem trazido prejuízos enormes para as crianças e para os adolescentes. São crianças e adolescentes que, em razão do uso excessivo de telas e o uso sem supervisão, que estão acessando conteúdos violentos, conteúdos impróprios, conteúdos inadequados até para a nossa idade. Antigamente, quando nós começamos a receber investigações de crimes praticados em rede social, nós percebíamos que esses crimes eram arquitetados na Deep Web, que é uma camada mais profunda da internet. Não era tão velado, né? Não era uma coisa tão explícita. Não era. Agora é na superfície da internet. Exatamente no lugar que a gente transita, como Instagram, TikTok, todas essas plataformas estão sendo praticados crimes gravíssimos. Nós podemos dizer hoje que a internet é o lugar mais perigoso que uma criança e um adolescente podem estar. Caramba. Antigamente, nossos pais... Susto. Pois mas é para assustar mesmo. E essa é uma fala realmente para que os pais recebam isso como um alerta. Um alerta para que eles possam retomar
as rédeas da sua casa. Eu vejo assim que com essa questão, como a gente está falando sobre a questão das férias, com as férias aumenta esse Sim. consumo de internet. As pessoas vão ficar mais conectadas ainda, as crianças estão mais livres, estão mais ociosas em casa, e elas vão utilizar mais. Então, o alerta tem que ser redobrado aí. Sim, então, na verdade, com a chegada das férias, as regras e os limites não podem ser alterados. São regras e limites a respeito do uso de redes sociais e de internet que devem valer em todo o tempo da vida de uma criança e de um adolescente. Isso é muito sério. O que acontece, né? Porque, assim, as crianças estão de férias, mas os pais não estão de férias às vezes. Tem alguns que conseguem conciliar. Aí, o que faz? Ah, não, então agora você não tem seus afazeres escolares, você tem um tempo maior determinado para a internet. Aí mora o perigo, né? Sim. Nós tivemos um grande avanço esse ano com a edição da lei que proibiu o uso de celulares nas escolas. Nós já conseguimos perceber uma mudança enorme no que diz respeito ao desenvolvimento de habilidades sociais de crianças e adolescentes, no que diz respeito ao ganho acadêmico de melhorar nas notas, melhorar no ensino, a educação melhorou muito. E esse desafio que a escola teve é um desafio que nós pais temos que ter também. Isso significa que, quando nós éramos crianças, nós não tínhamos internet. Nossas mães, elas precisavam também trabalhar, cuidar da casa, os pais também precisavam ter seus afazeres, continuar, porque eles não estavam em férias, e nós dávamos conta, os nossos pais davam conta. Então, nós precisamos reconectar com esse tempo, desconectar com o mundo virtual e reconectar com o que realmente importa, com a vida aqui fora. Existem movimentos hoje, um deles que existe atualmente, que tem circulado em várias escolas, que se chama Movimento Desconecta. É um movimento que pode ser alinhado muito bem para dentro de uma igreja. É um movimento que sugere algumas reformas. Uma delas é do banimento dos celulares nas escolas. O segundo é nada de uso de smartphone com internet antes dos 14 anos de idade. Nada de redes sociais antes dos 16 anos de idade. E tem mais um muito interessante, que é o desenvolver, o incentivar do brincar livre. Porque o que nós vemos atualmente é uma subproteção no mundo virtual e uma superproteção no mundo real. Por quê? As pessoas com medo da violência que há nas ruas colocam seus filhos dentro de casa. Então, a gente tem adolescente que não sabe de uma esquina a outra. Que adolescente é esse que não está tendo desenvolvido uma habilidade necessária para se tornar um adulto? Conhece o bairro onde mora. Não conhece. Não conhece Então, o bairro onde mora. Para mim foi, assim, muito difícil esse ano. A gente tem o ônibus do condomínio que pega em frente o colégio do meu filho. Deixar ele vir sozinho, vou te falar. Sozinho não, vem com amigos, porque tem outros que moram no condomínio, vêm juntos. Mas, olha, eu ficava em pânico só de ficar sabendo que ele estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus do condomínio. A mãe super protetora. Quantos anos tem seu filho? 13. 13 vai fazer 14 agora, em junho. É a Já idade. está no tempo. Já está no tempo. Já está no tempo. Eu sei Aí que ele fala, mãe, eu não sou mais criança, você acha que eu sou, desculpa a expressão, um débil mental que eu não sei passar a carteirinha ali. Mas assim, não é ele, é o que eu falo, não é você, é a preocupação do ao redor que tem, porque a gente vê, eles não têm essa noção do perigo como nós temos. Aí passa alguém andando de bicicleta, rouba um celular. Não é só roubar o celular, é fazer alguma maldade. Então, nas redes sociais a maldade é maior, né? é muito maior. As redes sociais é como uma porta que abrimos da nossa casa e qualquer pessoa estranha pode entrar. E nós não temos controle sobre isso. Sim, tem. Tem como ter o controle? Tem como ter controle. Pode não ter total controle, mas Nós não temos o controle do que eles estão fazendo lá, mas nós podemos ter o controle sobre os nossos filhos. Sim, a frase que mais nós escutamos, que foi até uma frase falada numa série agora, recente, Adolescência, que diz assim, os pais, eles falam, ele estava seguro no quarto. Afinal, o que de mal podia acontecer ali? Muita coisa de mal pode acontecer ali. A internet, eu vou voltar a repetir, ela é um lugar perigoso. É uma terra sem lei, né? Sim, atualmente é uma terra sem lei
em tese, entre aspas, porque nós estamos agora numa luta pela regulamentação, pela regulação das redes sociais, para que os donos dessas plataformas, que são bilionários, criem regras. Sejam responsabilizados por tudo aquilo que circula ali. Conteúdos que estão sendo... Os conteúdos porque impróprios é muito fácil. não poderiam circular, porque o que existe agora, hoje, na lei eles só são responsabilizados se é determinada a remoção de um conteúdo, eles não removem. Mas a moderação do que acontece ali, eles não têm uma responsabilidade sobre isso. E que é o mais perigoso, né? Sim. Porque é o que está circulando ali. Se eles não forem responsáveis, eles não vão limitar, vai poder colocar qualquer coisa ali. E é o que acontece, né? Além disso, a gente tem uma luta que é a certificação etária. Significa o quê? Se o seu filho for tentar, num bar, comprar uma bebida, ele vai olhar, o dono dali do bar, o atendente vai ver, não, ele é menor de idade, eu não vou vender. Vai pedir Eu a não posso. identificação. Vai pedir identificação. Só que para participar de rede social, ninguém pede identificação. A criança inventa uma Qualquer data lá. coisa. Até existe, né? Lá, quantos anos você tem que ter? 18 anos. Eles vão lá Não e pede forjam a data. documento, Eles não pede. falsificam. Exatamente. Na internet. Então, nós temos... Imagina que se eles colocam uma faixa etária mínima, se fosse passar pelo nosso controle, a gente colocaria até uma faixa etária maior. Eles já colocam uma bem abaixo do que deveria ser. E ainda assim não controlam. Então, a gente vê situações como o desafio do desodorante, em que uma menina de 8 anos de idade usava o TikTok. TikTok, que a idade mínima é de 13 anos. A menina Por quê? com 8 anos. Com 8 anos. Então, os desafios... Inalou o desodorante. Então, assim, os desafios que as nossas crianças e os nossos adolescentes têm acesso nas redes sociais, a estimulação ao envio, por exemplo, de nudes, e depois esses nudes vão parar em sites de pornografia infantil. Doutora, a questão do nude que você está falando está ligado aos atos de violência. Sim. Um ato de violência contra a criança, um ato de violência digital, né? Sim. Mas existe vocês comentaram sobre o desodorante, é um ato de violência entre eles mesmo acontece. Sim, eles entre acabam eles. tendo entre Integridade eles. física Existe o entre eles e o contra eles, né? Sim, exatamente. E tem algum relato sobre isso? Você tem alguns casos assim, eu posso falar aqui para deixar em alerta? Porque é Temos importante falar casos sobre de isso. desafios, situações como a seguinte. Um grupo, e eu posso falar um grupo criminoso, dentro de uma plataforma Discord. Não sei se já ouviram falar dessa plataforma. Não. Procurem perguntar. E aí eu chamo também todos os pais a perguntarem a seus filhos se conhecem essa plataforma Discord. Sobre isso. Discord é uma plataforma que a idade mínima é de 18 anos. A grande parte das investigações que nós recebemos agora são crimes arquitetados no Discord. No Discord, ele se organiza por meio de panelas. Igual a gente fala, panelinha. Panelinha. Lá tem as panelas, só que são panelas de criminosos, que são organizados por temas e lançam ideologias como a misoginia, ódio às mulheres. Então, muitas vezes são adolescentes que tiveram algum tipo de rejeição aqui no mundo, aqui fora, algum adolescente que sofre alguma situação de bullying, um adolescente que tem uma família disfuncional, um adolescente que tem algum tipo de transtorno mental e que ele não recebe acolhimento aqui fora e ele migra para dentro da panela. E a panela está ali de braços abertos, Aí essa recebendo. plataforma abraça eles. Abraça eles. E ali eles começam uma série de desafios. Desafio que você consiga uma pessoa que se corte, que se automutile. Desafio que você consiga matar um animal. Desafio, eles chegaram a gravar um homicídio, tentativa de homicídio de um morador de rua. Acho que passou na televisão, Sim. foram presos. E foi ao vivo. Como uma plataforma vê um crime acontecendo ao vivo ela e não se denuncia as responsabiliza. autoridades. Tem como Nada. denunciar a autoridade, Sim. porque tem sempre alguém ali conectado nessa plataforma, um responsável, né? Sim, e não, ele nem fez cair a live. A live podia ter caído. Deixaram. É simplesmente lavar as mãos. Doutora, você tem a estatística de adolescentes que já morreram com essas... Então, nos últimos anos, o último número que eu tive foram 56 adolescentes. São adolescentes que, ao final de tanta situação, porque ele entra nesse grupo, Desafio. nessa panela, e nessa panela ele depois não consegue sair. Eu tenho um relato de adolescentes muito próximos que falou, tia,
É uma coisa absurda o que acontece ali dentro. Eu não sei nem como eu consegui sair dali. Porque o que acontece? Muitas vezes, no caso do menino é assim. O menino, grande maioria, gosta de jogar bola. E aí vem alguém e fala, olha, sei que você joga bola muito bem. E a gente tem aqui um teste para você. Só que eu preciso de fotos suas. Você pode tirar foto com a camisa de time, uma foto de você de sunga, para a gente ver se você tem o porte físico adequado para participar desse teste. O menino manda. A partir daí, é só, através de IA, tirar a sunga. E ele já entra num site de pornografia. Meninas, olha, você é muito bonita. Alguém já falou que você é muito bonita? A gente tem um teste aqui de um shampoo novo da L'Oréal, ou a gente tem um teste aqui de uma roupa nova, ou a gente vai fazer um Big Brother Teen. E nós achamos que você é a pessoa certa. Então, eu queria que você mandasse para mim uma foto de você de rosto, de corpo inteiro e depois de biquíni. A menina manda. A partir daí, começa muitas vezes, manda um nude, você é tão bonita. Uma menina que muitas vezes não se sente bonita, ela não tem a sua identidade firmada, ela não sabe para que veio. Essa menina vai mandar, e manda o nude. A partir daí ela começa, olha, eu sei onde teu pai mora, eu sei tudo de você. Começa a chantar. Se você não fizer o desafio tal, se você não fizer isso, não fizer aquilo, a sua família vai sofrer ou você vai sofrer. 50 e poucos aí que tu falou é uma estatística do desafio. Fora a estatística de suicídio de adolescentes. Essa é uma estatística complexa de se conseguir, porque muitas vezes não são relatados. Esses casos há sempre uma subnotificação. Porque são situações que você acaba expondo a família, expondo a situação da criança, expondo várias situações. Até chegar nesse ponto do suicídio aí, passou por muita situação que envolve toda a família. E a família não quer se expor também. Também, então... A família acaba, como não percebeu, ela não quer passar como negligente nesse ponto, né? E as pessoas não relatam sobre isso, né? Então, vocês não recebem essa estatística na íntegra. Na íntegra, não. Na íntegra, não. O que nós vimos depois que veio essa série tão falada... muitas vezes falavam que a gente era alarmista, que isso que eu estava falando e que estou falando aqui hoje é algo muito extremista, mas não é. É uma realidade, que não é ficção, é realidade. Aquilo que aconteceu ali na série, que todo mundo viu, um adolescente que é retirado da sua casa, levado para a delegacia com 13 anos de idade e tem a sua liberdade privada. Hoje nós temos adolescentes que estão cumprindo medidas de internação, eles estão com a sua liberdade privada. Não é a maioria que está com a liberdade privada, mas temos muitos que não podem sair de uma unidade socioeducativa. Foi até bom você falar. Porque eles acham que é adolescentes que não vai ter nenhuma penalidade. Até na série vimos que há uma penalidade. Sim. Então, para eles, eu vou cometer, não vou ter nenhuma penalidade. Porque eu sou menor de idade, pelo contrário. Não, olha, o adolescente, que é aquele que tem, a partir de 12 anos de idade até 18 anos incompletos, o dia anterior a completar 18 anos, nesse período ele é considerado adolescente pela lei. E nesse período, tudo aquilo que ele fizer que caracterize crime, ele pode ser punido. Ele será punido. Exemplo, figurinhas em WhatsApp pejorativas. Isso é crime. Isso é um bullying digital. É um cyberbullying, exatamente. Se isso for repetido, porque o bullying, o cyberbullying, tem características previstas na lei que, para que ele se caracterize, para que se diga que é bullying, nós precisamos ter agressões, atos repetidos, uma repetição, uma reiteração. Não é uma coisa aleatória. E muitas vezes isso confunde os pais, porque às vezes numa situação de jogo de futebol, um xinga o outro, um fala do outro. Isso não é bullying. Isso é um conflito e é normal que se tenha. Sim. Agora, quando isso é repetido, normalmente tem uma relação de poder. Aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas que está praticando bullying, ele é superior de alguma forma, ou é mais forte, ou é mais popular, e normalmente submete uma pessoa a essa situação de bullying, e essa pessoa passa a sofrer. Ela passa a ser humilhada, ela passa por um sentimento... Chega uma depressão. Total, sabe? E isso faz com que muitas vítimas de bullying, elas migrem justamente para os seus quartos. Para onde? Para a internet, para as redes sociais. E qual é a penalidade para esses adolescentes? Então, esses adolescentes, são diversas medidas socioeducativas. As medidas socioeducativas é o nome que a gente dá, vamos dizer, a pena do adolescente. O objetivo é socioeducar, é fazer com que esse adolescente aprenda a partir do seu ato. Então, nós temos medidas em meio aberto,
e medidas em meio fechado. Em meio fechado, nós temos a internação. A internação, e aí fica para os adolescentes, a internação é um lugar em que é como uma prisão. Ele vai ali para dentro e ali de dentro não pode sair durante um tempo. Ele pode ficar ali dentro até 3 anos. Até 3 anos, sem poder sair. Ali... Um cárcere literal mesmo. Ele vai ficar privado de fazer qualquer coisa. Ali, ele só pode seguir aquelas regras dali. Exatamente. Ali ele vai ter que estudar, ele tem que fazer cursos, ele tem que... É como um antigo internato, assim, mais ou menos? Mais ou menos. Só que o internato você saía aos finais de semana. Não sai. Esse fica direto. É uma unidade socioeducativa. Uma unidade socioeducativa. O nome é socioeducativa. Unidade... Existia aqui o tal do antigo Padre Severino. Exatamente. Não é o Padre Severino transformou numa outra unidade socioeducativa. Então seria nesses moldes, né? Exatamente. Então, assim, os adolescentes acham que não vai dar em nada. Eles acham, não, eu posso fazer que não vai dar em nada. Vai responder meu pai e minha mãe. Exato. Os pais também respondem, mas também o adolescente. Então isso, de uma certa maneira, afeta toda a família. Afeta toda a família. O adolescente, ele vai ser penalizado de alguma forma, tentando ser reintegrado, que é a forma que foi encontrada dentro da lei. É reintegrar ele dentro da sociedade, que ele precisa ser reintegrado. Sim. Para ser reintegrado, ele vai para uma unidade onde vai tentar reabilitá-lo. Mas só que a família vai sofrer, afeta toda a família. Sim, é extremamente sofrido. As audiências em que esse adolescente ele é retirado da sua comunidade e ele é levado para um lugar em que ele fica ali, não pode falar com o pai, com a mãe todo dia, não tem acesso à internet, nem à escola dele, ele vai estudar numa escola que tem dentro da unidade. Entendi. Ele não pode sair quando ele quer, ele vai ficar ali dentro o tempo todo. E essa é uma realidade que tem acontecido muito com outro tipo de família que antes não chegava na vara da infância. Antigamente, o que a gente via eram adolescentes envolvidos com furto, roubo e tráfico. Esses ainda continuam chegando. E isso demonstra uma questão de vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade social em que esses adolescentes estão inseridos. E como não teve uma grande mudança na nossa cidade, então eles continuam a chegar. Né? Agora está vindo para uma outra classe. Agora outros adolescentes estão chegando. São adolescentes que estudam em boas escolas, as escolas mais caras do Rio de Janeiro, moram em lugares privilegiados, têm uma família, em tese, bem entre aspas, presente, e que começam a praticar atos gravíssimos. Em razão disso, eu falo, e a juíza que trabalha comigo, a doutora Vanessa Cavalieri, nós duas, a gente tem ido muito às escolas para dar palestras para os alunos, para que eles entendam quais são as responsabilidades pelos seus atos. Porque eles realmente acham isso, que não vai dar em nada, mas está dando, e está dando coisa muito séria. Eu vou até lá no colégio do meu filho perguntar. Porque isso aí é importante, porque vocês têm que ir na base, né? Sim. E o colégio é importante estar orientando eles sobre isso, que eles não têm essas informações. Então, cai naquilo que a Monique disse. Não, eu sou menor de idade, não vai dar nada para mim, né? Porque o menor de idade, né, até um dia antes de completar 18 anos, ele se acha intocável. Eu posso fazer qualquer coisa que eu não vou pagar o preço. Não, pelo contrário. Tu vai pagar, garotão. Menina, tu vai fazer. Não, mas pela internet. Isso é muito importante, esse dado que você está relatando para nós aqui, sobre a questão do... Antigamente eram só as pessoas de classes sociais inferiores, mas das classes sociais médias estão acontecendo. Sim. E é através da internet que está aumentando, porque eles têm muito mais acesso, então eles vão acabar cometendo muito mais esse tipo de crime. Muitas pessoas acham que só acontece nos Estados Unidos, só que a polícia dos Estados Unidos, a polícia do mundo, investiga todas as redes sociais. A rede social é mundial, a internet é mundial. Então, tudo que acontece na rede mundial, ela é investigada por várias polícias, como, por exemplo, a Interpol. Então, eu recebo investigações da Interpol envolvendo adolescentes aqui do Rio de Janeiro. Então, aqueles pais que acham que, não, eu não preciso monitorar, eu não preciso saber o que meu filho está fazendo ali, precisa, e nós temos caminhos. Um caminho é usar aplicativos de controle parental. Nós temos alguns aplicativos. Você pode citar? Posso. A gente tem o Family Link, nós temos o Custódio. Existem outros. Esses dois são os mais usados. São gratuitos. Existe uma versão que paga, mas também é um valor muito pequeno, para ter algumas outras propriedades. Family Link e o Custódio. Custódio com Q. Além disso, é importante nós termos aplicativo de localização na nossa família. Como, por exemplo, o Life 360. Eu tenho esse. Aí ele desligou, falou assim, tá muito cheio. Eu falei, pode ligar. Eu tenho o mais velho,
Eu localizo ele porque a namorada mora Mas longe. tem que reativar, e mas eu é tenho que importante reativar a o gente dele, falar porque com ele ele falou sobre que a memória dele estava muito cheia. Mas eu vou... Agora tu falando. Não, e isso pode ser um combinado quando se dá o celular. Quando o primeiro celular, eu recomendo aos 14 anos com a internet, antes dos 14, eu preciso falar com meu filho, dá aquele celular de R$ 100, que nem fecha, nem antigamente tinha celular. Mas vende aí nessas plataformas aí, Vende. Shopee, não sei o quê, vende isso aí, né, agora? Vende, né? R$ 100, só para você conseguir falar com seu filho. A partir dos 14 anos, aí sim você vai orientar. É sempre importante mostrar o que está acontecendo. E isso tudo que eu estou falando aqui está sendo divulgado amplamente em rede social. Então, é importante ter esse canal de comunicação com os filhos, porque muitas vezes nós pais, nós chegamos com as coisas prontas, com o nosso entendimento, com aquela autoridade que nós temos, mas nós chegamos e não queremos ouvi-lo. A gente não quer entender o porquê que ele está se interessando por aquilo, qual é o jogo que ele está gostando. Sim. Acho que o mais interessante que você está falando é que a gente precisa aprender a ouvir os filhos. Sim. Porque ouvindo a gente consegue entendê-los. Comunicação. Esse tipo de comunicação é importante. E falta hoje dentro da nossa sociedade esse tipo de comunicação, porque a gente já chega dentro de uma sociedade no qual nós fomos criados assim, e que o adulto é quem tinha a razão, né? O adolescente, o jovem não fala nada. E trouxemos essa bagagem. A gente tenta passar isso para os filhos, só que hoje há uma rebeldia dentro deles, com muita informação que eles recebem através da tecnologia, e se rebelam dessas formas que acabam virando coisas, muitas das vezes, catastróficas aí, né? Dentro, vocês recebem todos esses relatos. E aí, por isso que é importante os pais poderem educar os filhos, direcionando o respeito, a empatia, a responsabilidade, que eles têm que ter dentro desse mundo virtual. Sim. Eles têm que ser responsabilizados, eles têm que entender que há uma responsabilidade nisso. Muitas vezes a gente acaba focando e educando para o mundo aqui fora, e isso é necessário. Mas as mesmas regras, as mesmas orientações, as mesmas instruções que nós damos para os nossos filhos no mundo aqui fora, são as mesmas que servem para a internet, para dentro de redes sociais. Então, a gente precisa ter esse olhar de que o que acontece lá dentro tem responsabilidade, tem consequência, tanto para o adolescente quanto para os pais. Até mesmo crianças. Crianças não vão ser responsabilizadas, mas os pais podem ser responsabilizados se tiver algum uso indevido ali de internet. Então, é necessário esse alerta de que nós precisamos entrar nesse quarto em que eles estão para entender o que está acontecendo ali dentro. Agora, uma curiosidade, né? A gente falou da penalidade dos adolescentes, dos pais. E dessas plataformas? Então, essas plataformas, hoje, nós estamos caminhando para a regulação das plataformas, porque hoje o que tem de responsabilização ela é notificada para remover um conteúdo, se ela não remove, ela é responsabilizada. Mas não tem, como eu falei no início, não tem uma moderação de conteúdo do que está sendo colocado ali. E isso precisa mudar, né? Agora, esse mês, vai ter uma audiência pública a respeito de um projeto de lei que é justamente para tratar desse controle, dessa regulamentação, dessa regulação das plataformas, das big techs, para que elas não façam o que elas querem ali dentro. Para que a gente tenha uma certificação etária verdadeira e não simplesmente qualquer pessoa possa acessar. Uma dúvida. Essa menina de 8 anos, né, que fez o desafio do desodorante, veio a óbito. Foi pelo TikTok, né? Sim. Essa plataforma pode ser processada? Sim, já existem processos nos Estados Unidos contra essas big techs. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem, justamente por conta desse marco legal que diz que a responsabilidade é pela remoção e não pelo controle. Então, é um caminho que a gente precisa avançar. Então, assim, como sociedade, é importante que também a gente divulgue isso. Políticos ajudem. Isso é importante, a gente ter uma certificação etária. Por que não aprovar uma lei que proíba o uso de redes sociais para aqueles que não têm mais de 16 anos? Sim. Que mal eles vão perder? Nenhum. Eles vão ganhar muito em qualidade de vida, ganhar muito em saúde mental, vão ganhar muito em relacionamentos reais, porque eles acham que relacionar é o relacionar dentro de rede social. Que mundo é esse? Que adolescentes, que geração é essa que nós estamos criando para o mundo que vai vir? Uhum. Assim, doutora, hoje a escola tem feito esse papel aí, né? Tem a lei agora que eles não podem usar, né?
celular no período escolar, ali naquele momento que eles estão no colégio, mas a sociedade, no geral, o que a gente pode fazer, além de, claro, cobrar a pessoal da política, né, que no caso são eles que vão nos ajudar a regulamentar isso, para que a gente tente minimizar, porque acabar a gente não acaba. A internet vai ficar para sempre, ponto. O que a gente tem que tentar fazer é com que eles criem leis que venham minimizar justamente essas situações que têm ocorrido, que são, muitas das vezes, como eu disse, catastróficas, que pode chegar a óbito, como chegou numa criança de 8 anos. Então, seria o papel hoje da sociedade. O que a gente pode fazer como sociedade para, junto à política, pedir, interceder, cobrar isso? Se não, esse é um caminho. E realmente ir lá junto à política, porque é o que essas big techs fazem. Elas têm lá o lobby delas para fazer o contrário do que a gente quer nesse projeto de lei. É 2628 o número do projeto de lei. Depois eu posso encaminhar também para vocês. Tem algum abaixo-assinado, alguma coisa? A gente tem um paper, que é um documento que fala sobre esse projeto de lei, e essa audiência pública que vai acontecer semana que vem, dia 11, que é possível qualquer pessoa participar. Qualquer pessoa pode participar online. Eu posso depois encaminhar também o link dessa audiência pública. Então, em relação à obrigação, à responsabilidade da sociedade, a Constituição traz, no artigo 227, fala assim, é dever da família, do Estado, da sociedade, zelar por vários direitos de crianças e adolescentes e pô-las a salvo de qualquer tipo de violação de direitos. Sim. E existe um provérbio africano que eu vivo repetindo, que diz assim, é necessário uma aldeia inteira para se criar uma criança. Não basta só a escola fazer o papel dela, não basta só a família fazer o papel dela, não basta só o Estado. Existe a necessidade de toda a sociedade, é um trabalho coletivo, em conjunto, para que uma criança seja realmente criada para ser bem-sucedida, para ser próspera. Dentro disso que você está dizendo, nós tivemos aqui a pastora Mari, que é a pastora dos nossos adolescentes, né, da base. Então, é justamente dentro dessa idade aí, né, até quase 18 anos, eles estão ali dos 13 aos 18, que aqui tem o sub-13. Então, até 12 anos eles estão no sub-13, ela também coordena, mas tem dos 13 dos adolescentes. E a igreja está inserida dentro disso aí também, porque o que a igreja tem tentado fazer, pelo menos a nossa Igreja Batista Atitude, é que os nossos líderes têm tentado conscientizar esses adolescentes dos perigos que a internet traz. Sim. E é importante esse tipo de dado, essas coisas, para eles terem informação, justamente nesses cultos, nas atividades deles, passar essas informações para eles, para que eles possam estar antenados das consequências que gera a internet, dos atos que eles vão cometer ali dentro da internet e do que eles têm consumido. Então, é muito importante tudo isso que você disse aqui, esses artigos, né, passar esse link para eles estarem linkados e entendendo, uau, existe alguma coisa que a gente pode sofrer uma penalidade. Sim. Então, a gente crê em Cristo, nós somos servos de Cristo, mas nós vivemos dentro de uma sociedade que ela é totalmente corrompida. Então, a gente não pode se corromper com isso. Essas informações são legais. Doutora, eu queria saber o seguinte, uma orientação que tu pode deixar aqui para os pais que se sentem perdidos e sobrecarregados em relação a esse uso de telas, os desafios que ele tem no mundo digital. Na verdade, assim, né, a gente vive hoje numa sociedade cheio de boletos, né, que se fala. Então, os pais estão mais preocupados em pagar os boletos do que ficar atento à criação dos filhos. Porque acha que dando tudo, assim, entre aspas, estão suprindo todas as necessidades. E não é isso, né? Sim. Muitas vezes se tem uma ideia, o homem é o provedor. Na verdade, Deus é o provedor. Uhum. Ele é o provedor de todas as coisas. Quando um casal, uma família, está alinhado com aquilo que ele foi chamado para ser aqui na vida dos seus filhos, tudo vai correr bem. Quando nós éramos crianças e adolescentes, nossos pais também tinham muitos desafios. Desafios também de trazer o pão de cada dia, desafio de cuidar da casa, a mãe também tinha que cuidar da casa. Não tinha um monte de equipamentos tecnológicos hoje que nós temos que facilita a nossa vida como dona de casa. Sim. Não tinha. E eles davam conta. Eu sei que muitas vezes o que bate é uma vontade de desistir. Não, deixa que ele fica ali na internet, eu vou entregar o celular para ele, mas esse é o pior caminho. O que é necessário é buscar conhecimento.
conhecimento gera poder. Então, pais que buscam conhecimento, eles têm mais poder em relação aos seus filhos do que aqueles que simplesmente resolvem se desligar, desconectar desse mundo conectado, que os filhos estão conectados. Existe uma necessidade também dos pais desconectarem, porque muitas vezes o que a gente vê é a criança e adolescente chegando perto do pai e da mãe e não consegue ter um olhar no olho. A mãe está olhando o celular, o pai está olhando o celular, ou está olhando o computador, e eu estou falando isso porque eu também sou mãe de adolescente, e isso muitas vezes acontece comigo também. E isso não é para gerar um peso, isso é para ser um alerta do que realmente importa nas nossas vidas. O que realmente importa? Então, assim, qual é o bem mais importante que nós temos? Ele tinha ido, acho que, para o jogo com o meu mais velho, porque são vários, né? Aí estava eu e o do meio e o caçulinha em casa. Aí falei, vamos brincar de dedonha? Porque senão é internet, e aí é jogo pela internet, aí a gente ficou lá, passou a tarde brincando. É trazer isso também, porque a gente não tinha internet, a gente brincava detetive, vítima, assassino, né? A dedonha. Jogos de tabuleiro, né? Jogos de tabuleiro. São educativos, né? Inclusive, eles são educativos, os jogos de tabuleiro. Isso trabalha a parte cognitiva, né? né? Nós temos visto agora grupos de adolescentes usando jogos de tabuleiro. E isso até fica como uma dica. Uma dica. Por que nós temos biblioteca? Por que a gente não ter uma jogoteca? Até mesmo na igreja. Uma jogoteca, jogos que a pessoa aluga. Imagem e ação. Mas lá em casa ainda tem, querida. Tem? Tem o War, tem banco imobiliário, imagem e ação. Tirar a poeira, botar na mesa isso e cada dia jogar um. Os dois, né, no caso, eu tenho um mais velho com 31, tem um de 23 e 20. Esses aí usaram muito jogos de tabuleiro. O caçula não, com 13. Mas a gente tem que resgatar isso, esses jogos de tabuleiro em família. Sim. Que geram esses desafios. Mas eles lá em casa, esses de 23 e 20, às vezes reúnem uns amigos à noite lá e varam a madrugada, né? Sim. Aí a gente vai dormir, eles varam a madrugada jogando os jogos de tabuleiro. Ah, vamos jogar hoje um combate, o War. Aí começam lá a jogar e perdem a hora, né? E assim, e é legal. Aí aí compram pizza, faz aquela coisa. E aí, nesse momento, isso aqui fica de lado. Com certeza, porque aqui não vai trazer nada para aquele jogo. Sim. Porque você tem que estar concentrado ali. Mas é uma super dica isso aí, essa jogoteca. Dica. Caminhada ao ar livre. Não precisa de muito. Eu tive um caso agora recente de um menino que, com 11 anos, recebeu um celular. Com 13 anos, ele começou a acessar o Discord. Ele foi levado para o Discord, do TikTok para o Discord. E no Discord, ele entrou num grupo também extremista enfim, e ali ele praticou atos graves, ele perdeu a sua liberdade. Depois de um tempo, ele foi liberado e voltou para casa. E a gente trabalha com comunicação não violenta, justiça restaurativa, que comunicação não violenta é um tema também super importante, que os pais podem achar esse material vasto na internet. E o que ele mais queria era ter um tempo com o pai. Mais do que com a mãe. O que ele desejava era ter um tempo com o pai. E muitas vezes o pai estava tão preocupado em tudo que ele tinha que levar para casa, de bens materiais. Ser apenas o provedor, não o sacerdote. Exatamente. E aí, o que ele queria, e que foi assim uma maravilha na vida dele, marcou a vida dele, a ida à praia com o pai. Uau, que legal. Eu queria, doutora, agora a gente precisa encerrar, chegou o nosso tempo. Ele é queria mais. Eu sei que seus assuntos são vastos aqui, e nós teríamos aqui horas para ficar falando, como esse outro tema que a senhora... Comunicação aqui, né? Mas eu queria que deixasse um recado de alerta para esse povo, falar olhando para aquela câmera ali, para os pais, um convite para os pais né? As famílias, né? As famílias, num geral, se conectarem, ficarem alertas sobre isso. A dica é sempre o amor. Esse é o caminho. Então, tenha tempo para olhar nos olhos, tempo para ouvir sem pressa. Coloque, assim como na escola, os nossos filhos agora precisam desligar os celulares, eles precisam ficar na mochila, coloque uma regra dentro da sua casa. Chega em casa, todo mundo desconectado para conectar no real e não no virtual. Essa é uma dica. Desconectar do virtual e conectar no mundo real, olhando nos olhos. Obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e, assim, nós desejamos aí que Deus continue te prosperando na tua área e que te usando, te capacitando cada vez mais. Seja bem-vindo à Família Atitude.
e que deixe usar os seus dons e talentos aí em prol do reino aí, porque precisamos de pessoas capacitadas assim, né? Como eu disse no início aqui, Deus não une pessoas, une propósitos. Muito obrigado. Família Atitude, nós queremos agradecer a audiência de vocês. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito, tá, no nosso canal da Atitude TV, inscreva-se, clique em todas aí, curte, comenta e compartilha. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, @Ministério da Família IBA, siga-nos. Então, fica aqui a nossa dica para o próximo episódio, sempre nos acompanhando. Paz, saúde e prosperidade para vocês. Um abraço.